e vamos falar de desemprego. Depois de fechar 2023 com a nona queda consecutiva, a taxa de desemprego no Brasil teve uma leve alta e chegou a 7,6% no trimestre encerrado em janeiro. Trata-se do menor nível para o mês desde 2015, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Com os resultados, o número absoluto de desocupados também ficou estável contra o trimestre anterior, atingindo 8,3 milhões de pessoas na comparação anual. O recuo é de 7,8%. Além disso, a pesquisa também apontou que o salário médio da população ficou em R$ 3.034. E para falarmos mais sobre esse assunto e o que esperar para os próximos meses, eu converso agora ao vivo com o economista Alex Agostinho. Olá, Alex, boa noite. Seja muito bem-vindo ao RF News. Olá, Tatiana, boa noite. Alex, para a gente começar, o mês de janeiro ele segue aí uma sazonalidade do mercado de trabalho. No final do ano, o país costuma gerar vagas temporárias, para o período de festas e parte desse contingente é dispensado no início do ano seguinte. Diante disso, devemos esperar uma redução do emprego nos próximos 90 dias? Sem dúvida alguma, Tati, porque, como você mesmo disse, inicia-se o mês com uma alta da taxa de desemprego por efeitos sazonais, aquilo que a gente chama de efeito temporário do emprego, que começa a se tornar em desempregados no início do ano. Isso vai mais ou menos até março. Então, a estimativa é que em março deste ano a gente atinge ali uma taxa de desemprego em torno de 8%, muito menor do que em março do ano passado, que foi 8,6%. O que significa isso? Quando a gente olha na média anual, essa é a medida exata que a gente precisa olhar, na média anual, porque a economia tem sazonalidades. Na média anual, há uma expectativa da taxa de desemprego deste ano ficar muito próxima em relação à média do ano passado, o que significa que nós vamos ter uma alta da taxa de desemprego agora, até março, mas depois, aquela velha frase, o país começa só depois do carnaval. Na verdade, muda-se, na verdade, o foco. A gente tem um foco no final do ano no comércio, no início do ano na parte de serviços. A partir de março em diante, a gente tem um foco na indústria, porque vem Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Então, a indústria começa a entrar mais numa atividade mais forte. E aí sim a taxa de desemprego vem reduzindo ao longo do ano, e aí ela se acentua, cai muito. Ali para outubro, novembro e dezembro ela cai e atinge o seu menor nível. Então é sazonal, mas na média do ano a gente deve observar um nível muito parecido com 2023, o que é muito positivo. Eu estou conversando com o economista Alex Agostinho. Então, Alex, diante de tudo isso, com os resultados divulgados pelo PNAD, o número absoluto de desocupados também ficou estável contra o trimestre anterior, atingindo 8,3 milhões de pessoas na comparação anual. O recuo é de 7,8%. O senhor entende que, como números positivos, ou ainda temos um número muito alto de pessoas sem emprego? Olha, Tati, a gente não pode olhar esse número de forma isolada. Por quê? Se a gente fala assim, olha, são 8,3 milhões de pessoas. Bom, são aproximadamente 8 cidades de Campinas que estão desempregados. Então, isso, claro, que choca. Agora, quando a gente olha isso no contexto de uma população economicamente ativa do Brasil, que são mais de 100 milhões de pessoas, obviamente que é um número que não espanta tanto. Mas esse número também tem que ser observado de qual forma? Na medida em que há o crescimento econômico, que algumas políticas econômicas adotadas há muito tempo, não apenas no ano passado, mas que vem sendo adotada desde 2016 no Brasil e vem surtindo efeito nos investimentos, muitas pessoas que estavam na condição de desalento, ou seja, que saíram do mercado de trabalho, elas ficam tão confiantes na possibilidade de conseguir um emprego que elas voltam para a estatística. Então, em algum momento do tempo, esse número pode até crescer, mas isso não significa que é uma situação negativa, pelo contrário, é uma maior confiança na economia.
Ou seja, o número de desempregados, claro que é grande, porque são 8 milhões de pessoas. O ideal é que a gente traga para o nível em torno de 5 milhões. Por quê? Ainda que sejam desempregados, são 5 milhões rotativos, né? E isso traria a nossa taxa de desemprego para algo em torno de 6%, o que já é considerável bastante baixo para um país emergente que tem ainda diversos obstáculos a serem superados. Ô Alex, então, sim. Vamos ter aí uma expectativa positiva, então, aí, né, para os próximos meses. Você falou que, né, que em março pode ser que aumente aí a taxa de empregos, né? Então, vamos esperar aí algo positivo aí para esses dados, né, que nós estamos mostrando aqui. Sem dúvida, a expectativa é essa. E eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no RF News e espero você numa próxima oportunidade. Obrigada e uma excelente noite.